Fala Resistência, esse é o nosso episódio número 101. E hoje a gente vai bater um papo sobre a igreja primitiva, a igreja dos primórdios, a igreja dos apóstolos, e sobre como muitas vezes se atribui uma perfeição a ela que nunca existiu. E para tanto eu recebo aqui hoje para bater esse papo meu grande amigo Rodrigo Muniz. Fala aí, meu amigo, você ouvinte, tudo bom? Estou feliz de estar aqui hoje com vocês para poder participar desse cast. É um tema para mim bastante importante e que eu tenho certeza que vai ser bênção para você que está ouvindo, para todos nós, né, que estamos participando, para você que está ouvindo, vai ser bênção, porque ele vai despertar em nós que algo fundamental para a nossa vida cristã e que talvez algumas pessoas até hoje não tenham se dado conta, né? Mas a gente vai falar sobre isso no decorrer do cast, eu tenho certeza que vai ser bênção em nome de Jesus. Show de bola. E aqui com a gente também meu grande amigo Will Soares. Fala, Will. Fala, pessoal. Fala, galera. Muito obrigado por estar aqui, Rodrigo, mais uma vez, nesse momento oportuno. Tô falando igual pastor, né, cara? Verdade. Nós estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje reunidos em nome do Senhor. É motivo de muita alegria. O pessoal não tá me vendo, mas eu tô de terno, tá? Só da cintura pra cima, né? Paletó, camisa, gravata e short, né? Samba canção. Tinha um mito que o Cid Moreira gravava de terno só da cintura pra cima, né? Então, não era mito. Apareceu, eu lembro disso, que apareceu uma vez num vídeo show. Sério, cara? Mas ele não tava de cueca, né? Óbvio. Não, de cueca não. Mas ele tava de bermuda e chinelo. Apareceu. Eu achei que era mito. Foi muito, muito, muito legal. E detalhe, tipo assim, não é, ele tava conversando com o pessoal, depois ele foi lá pra poder... A gente desviou do assunto, ó. Ele foi lá pra gravar, pra fazer ao vivo o negócio, depois o pessoal do vídeo show ficou gravando assim e tal, conversando. Aí daqui a pouco ele termina lá, ele levanta e vai embora. E é aquilo mesmo. Eu vou lançar um livro, Como Transformar um podcast, um RP no RP Off em 5 segundos. Maravilhoso. Para quem nunca ouviu falar desse termo, né, que a gente vai tratar hoje, é igreja primitiva. O que foi a igreja primitiva? Dá uma luz pra gente aí. Então, a igreja primitiva é aquele grupo de pessoas do Neandertal. Homem das cavernas. Eu não ia falar nada, porque eu achei que era uma piadinha muito cretina. Mas chega o Rodrigo e faz, cara. Para quem não conhece, é o que soa, né? Imagina uma pessoa, um não cristão que deu um play no programa aí, não é verdade? Com certeza. Aquela igreja que escrevia os versículos, né, na pedra ali, na parede e tal. Escrita rupestre, né? Fazia desenho de Jesus ali na pedra e tal, né? Enfim, é essa igreja aí, né? Ou não. Ou não. Então, é a igreja, o grupo de pessoas, né? Que vão se unir, que vão se juntar depois do advento do Espírito Santo, né? Da descida do Espírito Santo ali em Jerusalém. Situa melhor, Muniz, pensando em quem não conhece os termos mesmo, quem não conhece Bíblia. Jesus já tinha morrido, sim, ressuscitado, sim, né? Já tinha subido aos céus. Ele faz uma promessa, né? Ele diz, na verdade, ele dá uma ordem, né? Fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto pelo Espírito Santo, né? E ali eles vão ficar ali durante um bom tempo, até a festa do Pentecostes, né? Uma festa que Jesus ele morre e ressuscita logo depois da Páscoa, né? E aí, se eu não me engano, 40 dias depois... Você não tem um consenso sobre isso não, mas são aproximadamente 40 dias. Isso. Vem a festa do Pentecostes e ali, durante essa festa, eles estão reunidos num lugar ali, alguns textos vão dizer que é um cenáculo, né? Uma espécie de terraço, né? Eles estão reunidos ali orando. E enquanto eles estão orando, acontece, né, o que está ali em Atos capítulo 2, né, se você acompanhar ali, você vai ver a descida do Espírito Santo e reveste aqueles irmãos ali como cumprimento daquilo que o próprio Cristo já tinha feito antes, né, quando ele sopra sobre eles e fala assim, receba o Espírito Santo, né, em Atos 2 aquilo vai ser o cumprimento ali, e a partir daquele momento começa... É o que a gente entende teologicamente, que começa a igreja, né? A igreja começa, a igreja de Cristo começa a existir a partir desse momento. E aí começa
a igreja primeira, né? E aí por isso o nome primitiva, porque é a primeira experiência deles enquanto grupo sem a presença do Senhor Jesus física, né? Mas agora espiritual, a presença do Senhor Jesus na pessoa do Espírito Santo ali com eles, espiritualmente falando, e dali por diante até os dias atuais. Mas a igreja primitiva, com esse nome, porque esse nome eles não falavam assim, agora nós somos a igreja primitiva. Não é isso, né? Eles vão... esse nome vem no segundo século. No segundo século em diante é que começa a se falar sobre igreja primitiva. Essa chamada igreja é a igreja dos apóstolos, né? É a igreja do primeiro século, que vai até a morte de João. Alguns vão dizer, né, acrescentar que alguns pais da igreja também fizeram parte. E para você entender quem são os pais da igreja, os pais apostólicos, vamos colocar assim, são aqueles indivíduos que, alguns que tiveram contato com os apóstolos de Jesus, né, antes da morte deles, né, alguns deles. Então a gente tem ali pelo menos 3 que tem certeza que tiveram contato com, ou quase certeza que tiveram contato com os apóstolos, que foi o Clemente de Roma, ele viveu entre o ano 30 e o ano 100, mais ou menos. O Inácio de Antioquia, que se sabe que ele viveu até o ano 117, mas não se sabe exatamente qual ano que ele nasceu. E o Policarpo, que viveu entre 69 e 159. Então, esses 3, pelo menos ali, tiveram contato, com certeza, ou quase certeza, com os apóstolos. Então, alguns acrescentam eles também nesse período aí da chamada igreja primitiva. Mas, basicamente, é esse período, se a gente for... para facilitar, como você falou, o entendimento, é o período dos apóstolos, né, do primeiro século ali. E a gente sabe que João, ele morreu ali perto do ano 100, né? Então seria o primeiro século aí, esse período da igreja primitiva, né? Tem uma questão também, Muniz, só te cortando. Alguns outros autores, eles levam um pouco mais para frente a igreja primitiva. Uhum. Eles colocam o fim da igreja primitiva em 302 d.C., quando Constantino estabeleceu o cristianismo, a religião oficial de Roma. Sim. Então, quando você tem essa virada, por quê? Eles eram o underdog, né? A pessoa que era periférica, vamos botar assim. Só que eles colocavam os cristãos no Coliseu, colocavam em rinhas e por aí vai. Com isso, saindo um tiro pela culatra, a religião foi crescendo. Uhum. E Constantino, ele fez, na época, conta-se, né, que ele fez uma espécie de censo para tentar entender quantos cristãos tinham. Ampla maioria já era cristão em Roma, no Império Romano, né? Então, o que ele fez? Ele chegou e instaurou a religião para poder agradar aquela galera. Porque era um caminho sem volta. Melhor trazer pro lado da gente, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Ele foi estrategista, ele foi inteligente, vai. Uhum. Então, alguns autores tratam que o fim da igreja primitiva foi quando a igreja se tornou, quando o cristianismo se tornou a religião do Estado. Porque ali houve a necessidade, houve uma intervenção do Estado, começou a se diluir aquela questão do ensino básico de Cristo, e se tornou não é ecumenismo, tem um sincretismo, se iniciou o sincretismo da religião. Isso aí que você está falando, Will, é importantíssimo a gente mencionar, né? Porque até Constantino, a gente tem, como você falou, a perseguição, né? Você chamou até os irmãos de underdog, não conhecia esse termo, mas é importante a gente, eu inclusive vou falar sobre essa questão da perseguição ao longo do cast, a gente pensar isso, e muito embora a perseguição ela não tenha acontecido todo o tempo, e o fato, como você menciona, do Constantino constatar esse crescimento do cristianismo, o leva a fazer com que o cristianismo fosse agora tolerado, né? É importante também a gente citar
que não foi o Constantino que transformou, isso aí é um equívoco que as pessoas costumam falar, né? Não foi ele que transformou o cristianismo na religião oficial do Império Romano, né? Ah, não? Não. Tô Foi sabendo agora, minha cabeça acabou de explodir aqui. O pessoal acha que o Constantino não. O Constantino, ele assina um édito, né, permitindo que o cristianismo existisse em conjunto com as outras, com a religião romana, vamos dizer assim, né? É quando ele em tese se converte? Não, é quando ele passa a tolerar, vamos dizer assim. É como se fosse um salvo-conduto de liberdade religiosa, vamos botar assim, né, nesse momento. Mas quem vai promulgar o cristianismo como religião oficial do Império é o imperador Teodósio, em 380. Pô, que legal, não sabia disso. Ele assina o Édito de Tessalônica, que vai reconhecer o cristianismo como religião oficial do Império, né? Então todo mundo bota isso na conta do Constantino, mas não, o Constantino ele só falou assim, gente, vamos deixar os crentes em paz, né? Vamos deixar eles se cultuar à vontade, né? O que abre caminho, sem dúvida, para que, na sequência, o Teodósio pudesse, então, instituir o cristianismo como religião oficial. Cara, mas aí você que é historiador, talvez você saiba dizer melhor, porque eu tenho a impressão de ter lido em algum lugar que Constantino, o imperador Constantino, não quero muita intimidade, ele chega a mandar a mãe dele para Jerusalém, para onde a mãe dele vai lá, tipo assim, redescobrir onde era a tumba de Cristo, achar os pregos que pregaram a mão de Cristo, pedaços da cruz, né? Tipo assim... Também já li sobre isso. Ele vai na tumba de Paulo pra poder fazer, vai na igreja de Éfeso. Já li também sobre isso. Supostas... não são souvenirs, cara. Tem um termo melhor pra definir essas coisas. Tipo... Artefatos sagrados. Relíquias sagradas, isso. É isso aí, artefatos, relíquias e tal. Porque isso seria uma forma de fortalecer a religião que estava surgindo ou que estava sendo aceita pelo Império. Alguma coisa nesse sentido. Mas, tipo assim, ele inclusive de que eles tinham, o Constantino lá com a sua diretoria lá, tinham pegado templos pagãos e transformado eles em templos cristãos. Aí imagens, para deusa tal lá virou a mãe de Cristo, o outro era... o Deus não sei quem lá virou Paulo, Pedro, coisa assim, entendeu? Já, nesse sentido. Mas eu tinha lido que Constantino tinha feito isso. Só que se ele não transforma o cristianismo na religião oficial do Império Romano, agora eu já fiquei em dúvida quanto a essa informação, entendeu? Você sabe me dizer alguma coisa a respeito, cara? Não sei te dizer agora nada em relação a isso, não. Então vai ter que tirar esses últimos 5 minutos meu na edição. Não. Não precisa, não precisa. Eu não sei se te dizer agora, não. Você que tá ouvindo a gente aí, vai pesquisar e ensina a gente. Não, na verdade não, mas é porque, assim, isso é tão específico. Lógico, eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas assim, afirmar para você não que isso é verdade ou não sei te dizer. Né, com segurança, né? Não, foi isso, sim ou não e tal, né? Mas, inclusive, por exemplo, eu acabei de falar do Teodósio, né? Aí vocês mencionaram, poxa, a gente nunca tinha ouvido falar, né, sobre o Teodósio, aquela coisa toda. E se eu falasse para vocês que o Constantino, ele não assinou o Édito de Milão, né? Que é o édito que vai decretar, né, o fim da perseguição religiosa, vamos dizer assim, né? Que ele não assinou sozinho, ele assinou com um outro cara, chamado Licínio, né? Que era um co-imperador junto com ele. Então ele não assina sozinho, olha que doideira. Mas só falam do Constantino. Então, quer dizer, isso não são coisas que a gente vai ouvindo e que a gente vai aceitando, mas que se a gente parar um pouquinho para pesquisar um pouquinho mais, a gente vai vendo que ou era assim, ou era um pouquinho diferente, ou é um pouquinho mais. Então, por exemplo, essa questão da mãe do Constantino, eu já ouvi falar isso, mas nunca me preocupei assim de parar, vou ver realmente se é isso mesmo e tal, não sei o quê, porque é um detalhe que, na minha opinião, não tinha tanta importância, até porque... Não, e realmente, para a discussão é irrelevante, né? É só uma questão de história mesmo, isso, né? E outra, a gente na história, a gente tem essa coisa de se focar muito numa determinada área,
né? A gente foca muito numa determinada direção e acaba deixando tudo que é de outras áreas muito superficial. Então, quando a gente, por exemplo, eu ensino sobre o cristianismo para o 6º ano, né? Na escola, né? No ensino regular, a gente fala sobre o Constantino, fala sobre Teodósio, fala sobre, né, o Licínio e tal, mas muito pontualmente, e ainda mais na realidade de educação básica, pública, hoje em dia, é mais pontual ainda do que você imagina. Então a gente entra num ritmo de não aprofundamento tão grande que isso vai passando despercebido mesmo, né? E assim, eu nunca parei para me ater muito na história, até um erro meu, mas não por obrigação, mas por vontade, porque eu gostaria muito de me dedicar mais ao estudo da história da igreja, mas eu nunca parei para poder me aprofundar nisso. E é interessante isso que você está falando, né? Essa relação da mãe do Constantino e a questão sincrética, enfim, isso é importante. Mas, e inclusive, Will, quando você fala sobre que alguns historiadores aí, eles levam até Constantino, eu diria mais, tem uns que levam até o ano 600, como se for a igreja primitiva até o ano 600, né? Só que aí, meu filho, já imagina. Não, aí eu já discordo diametralmente, cara, porque eu também. Porque você tem, cara, existem aí eu começo a ficar duvidado da história que eu li, né? Eu tinha um livro aqui sobre igreja primitiva que eu li várias histórias sobre isso, e uma delas é que Constantino procurava ir onde Paulo morreu para fazer a igreja, e reza-se a lenda da igreja católica que a igreja de Paulo, acho que é lá em Roma, alguma coisa assim, é em cima do túmulo dele, aí não dá para saber, e que ele foi em Éfeso pegar o corpo de João mesmo, de Patmos, para fazer um templo para ele, só que chegando lá ele não encontrou o corpo de João. Aí tem gente que cruza isso com aquela frase de Jesus, que te importa que ele viva até que eu volte? Então você tem algumas questões assim, com relação à igreja. João estaria vivo até hoje? Pois é, cara. Pois é, porque a história conta, e isso é de escritos da Igreja Católica, que ele chegou, ele saiu de Patmos com 100 anos, bateu 120 anos, ele pediu para preparar uma sala para ele, que seria a sala onde ele estaria morto, onde ele morreria, e pediu uma chave para ele trancar por dentro, e pediu para que ninguém entrasse lá. E ninguém nunca entrou lá, e só Constantino que foi lá, chegou, abriu, e quando viu não tinha corpo nenhum. Então a gente não sabe o quanto isso é verdade. É uma excelente história, história maravilhosa. Sim. Mas não dá para saber. É difícil porque você mesmo começou dizendo, né, que o cristianismo ele começa com uma religião totalmente underground, era perseguido e tal, eles tinham que fazer as coisas escondidas, então não se tinha essas referências assim, porque ali era o túmulo de fulano. Os pregos que pregaram Cristo estão guardados na capela de não sei onde. Aí a mãe do Constantino, vai lá e começa a achar tudo, seja lá quem for, 300, 600 anos, 6 séculos depois, cara. É muito tempo. A gente precisa pensar também que essa questão das relíquias e tal, isso daí se tornou algo muito forte na igreja, né? Então, para você colocar na boca de Constantino, para você colocar na boca da mãe de Constantino e de outros indivíduos que eles fizeram isso, eu posso dizer, que essa coroa de espinho aqui foi o próprio Bartolomeu que pegou lá e que entregou para não sei quem e tal. Essas histórias vão surgir aí à torta e direito ao longo do tempo, né? Tipo a do Santo Sudário, né, cara? Exatamente. Que foi datado com 1400. Mas essa questão do sudário, até inclusive tem um livro que eu vendi pro Rodrigo. Esse livro que eu te vendi, lembra não que eu te vendi da crucificação de Jesus? Eu lembro desse livro, cara. Esse livro é um livro de capa preta? É escura a capa. Esse livro é fantástico. Você me vendeu, achei que era presente.
Eu tenho que te pagar, então. Já tem muito tempo, você me pagou, pô, esse Quantos livro. anos já? Tá pago. Ah, então tá bom. Nem lembrava que pagou, cara. Nem lembrava que pagou. Eu lembrava nem que eu tinha pegado do Muniz. Ele fala sobre a crucificação e fala sobre o sudário também. Ele é um perito, né, cara? E ele Isso. vai estudar a crucificação, né? Isso, e além disso, esse estudo sobre o sudário também é fantástico. Por quê? Porque ele vai derrubar essa tese de que o sudário é recente, que ele é moderno, né? Ele mostra que o sudário é antigo, sim, porque a gente sabe que a datação por carbono 14, ela destrói, né, a amostra, né? Você tem que destruir a amostra para poder fazer. E aí ele viu que o lugar da onde foi tirada a amostra era um remendo que foi feito no sudário, um remendo muito bem feito, mas eles descobriram que era um remendo que foi feito no século XV, se eu não me engano, e que, pegando um fragmento, porque você tirar um pedaço do sudário é quase uma blasfêmia, né? Vamos botar assim, né? Para a Igreja Católica. Então, você pegando um fragmento de uma outra parte, foi descoberto que ele sim é antigo e de que provavelmente foi a mortalha assim que enrolou Jesus, né? O livro é A Crucificação de Jesus, editora Matrix, de 2008. O autor é Frederic T. Zugip, ou Zugip, não sei a pronúncia. Tá na descrição do episódio aí. Esse livro é top. E aí ele vai derrubar, né, essa teoria. Então, inclusive tem até um documentário baseado nesse trabalho também, né, que mostra, né, a antiguidade do sudário, enfim. E inclusive foi feita uma reconstrução, não sei se vocês já viram esse vídeo, de uma reconstrução da face de Jesus a partir do sudário. Muito, muito legal. É reconstrução em 3D que os caras fizeram do que teria sido o rosto de Jesus a partir do sudário. Muito interessante, muito legal mesmo. Mas vamos lá, galera. Pensando aí na igreja, né? A gente voltando lá para os primórdios, lá para a igreja primitiva, lá bem no começo e tal. Sendo uma igreja nova, né? Estava tão perto ali na história, quando a gente situa lá na história, dos ensinos do próprio Jesus, ali logo dos apóstolos, né? Pessoas que lidaram com os apóstolos após a ressurreição de Cristo e tal. Então, assim, ela devia ser uma igreja que beirava a perfeição, não? Não, certamente não. Como assim, Will? Tá fresquinho os ensinamentos. Por quê, cara? A gente já começa tratando de pessoas. Quando você tá tratando de pessoas, você tá tratando do pecado. Você botou o fator gente, cara. Você botou o fator ser humano, você acaba com tudo, cara. Deu ruim. Então, quando você lida... Quando você tem essa deificação das igrejas, né? Que eu não, sinceramente, eu não sei de onde surgiu essa deificação. Por quê? Quando você pega a epístola de Paulo aos Coríntios, ele dá um esporro na igreja de Corinto. Porque ele fala, olha só, vocês têm dons do Espírito, parabéns para você. Mas se você pode falar a língua do anjo, a língua do homem, se você não tiver amor, você não é ninguém. Você está fazendo errado. Você tem isso, joga na igreja de Corinto, que é, cara, concordemos, é uma igreja primitiva. É antes daquela época. Se você vê em Apocalipse, você tem a carta no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse. Obviamente eu não vou ler, porque o texto é enorme, e a gente não tem tempo aqui para isso. Você tem João manda. Você tem a questão da igreja, o anjo de Deus escrevendo as igrejas. Então você tem a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja da Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Se eu não me engano e me lembro bem do texto, a única igreja que não é criticada é a igreja de Sardes. Não, a igreja de Filadélfia, perdão. Ela é a única igreja que ela não é criticada. Então, todas elas, o pessoal só lembra do texto, né? Para recontextualizar em algumas situações específicas do nosso cotidiano, quando fala que não, você não é, se você não for, se você ficar em cima do muro, se você não for quente, não for frio, você é morno e Deus te vomita. Mas o pessoal não faz a mínima ideia do contexto. Ele estava falando da igreja. Não se liga que tá falando do que tá rolando na igreja lá, né? Exato, cara. Exato. Então, o pessoal esquece isso. Então você tem
várias admoestações na igreja, cara. Você tem Paulo indo na canela de Pedro. Essa aí é feiona. Uhum. Porque essa é muito feia, cara. Porque Paulo vira assim, ó, Pedro, vamos lá. Quando você tá com os cristãos, você é cristão. Quando você tá com os judeus, você é judeu. Dá pra tomar vergonha na cara porque você viu Jesus, cara. Você andou com o cara. Não dá pra você ficar nessa brincadeira, não. Então, você tem várias admoestações, cara. Você tem o próprio Paulo admoestando a si mesmo. E, cara, não existe... Nessa época, cara, não existe maior representante da igreja primitiva do que Paulo, cara. E Paulo fala, cara, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Ou seja, cara, eu tenho um espinho na carne que eu não sei o que fazer. Eu tenho... O pessoal fala que é uma culpa, né, com relação às coisas que ele fazia. E eu acredito muito nisso. E Deus vira pra ele e fala assim, cara, minha graça te basta, relaxa. Então você tem Paulo se sentindo culpado por muita coisa. Você tem a igreja sendo tomada por pessoas que, cara, venhamos e convenhamos. Você pega 2000 atrás, era um outro senso de civilidade, sabe? Era um outro senso de civilidade. Se você buscar mais atrás ainda, era um povo que estava numa terra estranha, que se tornou escravo 1 milhão de vezes, sabe? Que não tinha certas civilidades e nessa época aqui estavam, como bem ou mal, escravos de Roma. Você não dava para esperar um nível de civilidade maior do que a gente vê na Bíblia. Então, cara, certamente, essa deificação com a igreja primitiva tem que ser quebrada. Porque cara, e uma coisa que eu ouvi uma vez, eu não lembro de quem foi. Se a gente fica olhando para a igreja primitiva como sinal de pureza e a gente não evoluiu nada desde aquela época, a gente está quase 2000 anos errando, sabe? Por quê? A gente considera a igreja primitiva a igreja perfeita, tal. Cara, mas a gente andou tanto como humanidade que se o padrão permanecer aquele, a gente não evoluiu nada como ser humano. A gente errou feio. E o que eu tô falando aqui, cara, pode dar até uma certa polêmica. Mas a igreja primitiva, ela tinha os erros dela, sim. Uns erros que eu tenho certeza que, cara, o ideal é que não cometamos hoje. Isso não é polêmica, é fato. Para quem lê a Bíblia, é fato, né? No próprio, até mesmo no meio pentecostal, você tem essa deificação da igreja de Corinto. A primeira vez que eu li a epístola de Paulo aos Coríntios, cara, eu fiquei meio assim, eu falei assim, cara, mas Paulo tá brigando com eles. Tem algumas denominações que levam a sério. Leva muito a sério, por quê? Porque eles pegam um pedaço que é o pedaço dos dons do Espírito. E, cara, eu não tenho absolutamente nada contra os dons do Espírito, sabe? Não tenho. E, cara, vamos botar assim, quebrando um pouco a minha raiz presbiteriana, cara, eu creio nos dons do Espírito, no dom de línguas, no dom de profecia, eu creio nisso, cara. Eu não descreio nisso, não. Agora, você tem a ordem, você tem o momento, você tem a hora, você tem o significado e o porquê de cada dom. Então, olham para esse aspecto da igreja de Corinto, que é um aspecto que Paulo bateu, e lidam com ele como se ele fosse o suprassumo do Espírito Santo, sabe? E, cara, o suprassumo do Espírito Santo tá aqui em Atos. Quer ver? Deixa eu achar aqui, só um instantinho só. Atos 2, versículos 42 a 47. Ouve só. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas prioridades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida de que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe do Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Isso é a obra do Espírito Santo. É importante você falar, Will, nessa questão do Espírito Santo, porque a pergunta é, né, a igreja era perfeita, né, porque estava ali bem próximo, né, os apóstolos, como foi mencionado aqui, os apóstolos viram Jesus e tal, andaram com ele e tal, então ela era perfeita. Ela era tão perfeita quanto nós somos perfeitos hoje, né? Então, qual era o fator determinante, como você acabou de falar, da perfeição?
o fator determinante da perfeição é o Espírito Santo. Tá? Então não é possível a gente falar em igreja perfeita em qualquer época sem levar em consideração que é o nível de submissão ao Espírito Santo que nos faz ser perfeitos ou não, sabe? Então, se eu me submeto à direção do Espírito totalmente, não tem como eu não ser perfeito. Agora, se eu não me submeto àquilo que o Espírito Santo me manda fazer, cara, eu posso ter, como o próprio Jesus falou, eu posso comer do lado dele, eu posso dormir na mesma cama que ele, eu posso ter, sabe, vestir a roupa dele, eu posso andar de mão dada com ele na rua. Quando chegar naquele dia, ele vai falar assim, te aparta de mim porque eu não te conheço. Porque todo tempo eu falei para você, faz isso, você fez aquilo, sabe? Então é a submissão ao Espírito Santo que determina a perfeição, em qualquer época. E a gente vai ver que naquela época a ação do Espírito Santo era mais notória, e em certos aspectos sim, tá? Mas o Espírito Santo, ele age sempre aonde? É no vento, é na chuva, porque foram línguas de fogo e tal, não sei o que. Beleza, aquilo ali foi um momento de revelação de Deus a um povo extremamente primitivo. Pronto. Então foi ali, aquele episódio, vamos botar assim, né? Mas aonde que o Espírito Santo age sempre? É sempre no coração do homem. Então qual a diferença daqueles irmãos para nós hoje? Se o Espírito Santo continua agindo no nosso coração, se agir no coração deles? Nenhuma. Tá? Então, havia sinais, havia prodígio, milagre? Sim, mas todos com um propósito definido. E qual era o problema? O problema, Muniz, é quando a gente, como igreja hoje, moderna, a gente atribui aquela ação de Deus através dos homens, ou não, pelos milagres que ele fazia, da forma como ele queria fazer, a forma como os homens se reuniam como igreja. Entende? Isso é um pensamento totalmente errado. Porque a gente pensa, eu não penso assim, mas já vi pessoas dizendo assim, porque se a gente for como a igreja primitiva era, se a gente agir como eles agiam, então Deus vai fazer como ele fazia. Cara, eu não tenho dúvidas de que não é assim. Deus age como ele quer, da forma como ele quer, no tempo que ele quer, pelos propósitos dele, né? Exatamente isso que eu quero chegar. Por quê? Porque a gente vai... Isso é nítido, é claro, é notório que os milagres não acontecem mais na mesma frequência que aconteciam no passado. E aí muitos vão dizer, mas é porque você não está entregando o dízimo como deveria, você não está ofertando como deveria, você não está jejuando como deveria. Se você subir mais o monte, se você jejuar 24 horas por dia, né, você vai começar a ver milagre, vai começar a ver fogo cair do céu e tal, não sei o quê. Cara, não é assim que funciona. Eu vou além, cara. O que é milagre? Por que eu tô falando isso? Porque, cara, as pessoas elas têm milagre quando aquela pataquada toda que há um tempo atrás aí tava um negócio do crescimento da coluna, né? A pessoa tinha uma perna maior que a outra e do nada a perna crescia. O braço maior que o outro, beleza, o braço crescia. Cara, sério que as pessoas acham que milagre é só isso, velho? Por que eu tô falando... Tem muita gente que acha. Por que eu tô falando isso, cara? Eu fico pensando naquele pastor da igrejinha lá do interior do Amazonas, por exemplo, que ele precisa de uma providência divina para fechar as contas do mês. E o dízimo dá certinho, entendeu? Dá certinho para ele alimentar a família naquele período e para ele fechar as contas do mês. Ou então um pai de família que está desempregado há muito tempo, 2, 3, 4 anos, porque a gente viveu uma época complicada de Covid, muita gente perdeu o emprego. Cara, cara, semana passada chegou em casa chorando, contando pra esposa que ele conseguiu um emprego depois de 3 anos, irmão. Cara, se isso não é milagre, eu não sei mais o que é. Sabe? De você poder chegar pro seu filho assim e falar: filho, papai fez compra hoje. Papai recebeu o primeiro salário, comprei um iogurte pra você que você não tomava há 3 anos. Cara, na minha opinião,
se isso não é milagre, cara, se isso não é Deus sendo gracioso com o seu povo, Deus tendo misericórdia do ser humano, cara, eu não sei mais o que é. Mas a gente espera o espetáculo, sabe? A gente espera as palmas, o aplauso, o estardalhaço, sabe? A língua de fogo descendo do céu. Mano, cara, Deus, ele se revela da forma que ele acha que tem que ser. Eu vou mais além ainda do que você falou e vou citar um milagre que muita gente acha que nem acha mais que é milagre. É quando você lança uma palavra, e eu vi isso esses dias, poucos dias. Você lança uma palavra na rua e daqui um pouco vem a pessoa chorando, as lágrimas descendo, e vira para você, cara, essa palavra ela veio de Deus pro meu coração. E eu vou sair daqui, e eu vou fazer tal coisa, e tal. Ou seja, o convencimento do homem, cara, quem consegue convencer o homem? Só o Espírito Santo, irmão. Só o Espírito Santo. Não é da verdade, da justiça e do juízo. Quem consegue? Só o Senhor, cara. Então esses milagres aí, o povo não vê. Como a gente estava falando aqui, os milagres aconteciam em profusão naquela época e tinha um propósito, cara. Um propósito de difusão, de propagação do Evangelho. Num contexto em que não tinha ainda a Bíblia, né? Como nós temos hoje, em profusão. Aí você tem Bíblia no celular, você tem Bíblia em qualquer lugar você compra e tal. Se você tiver R$10, você compra uma Bíblia. Naquela época você não tinha nada. As cartas circulavam, mas não era em todo lugar que tinha. Era de um lugar para o outro. E depois de muito tempo é que chegava uma cópia de uma carta. E quando chegava... nem todos os lugares tinham essas cartas. Então, você precisa de uma atuação do Espírito Santo ali, poderosa, porque a grande maioria trabalhava só com a oralidade e com o testemunho. E é aí que eu quero chamar a atenção de vocês, né, e do ouvinte. É aí que a igreja, nesse momento, nesse período, é exatamente isso que eu considero atraente nessa época para os dias atuais. Porque hoje nós invertemos essa lógica. O quê? Nós temos uma fé que é baseada no quê? Baseada na pregação bíblica. Concordam comigo? Né? Ela é baseada na teoria, até certo ponto. É uma fé teórica. A gente aprendeu sobre Cristo porque alguém pregou a partir de um livro que é a Bíblia. Né? Até certo ponto é uma fé teórica. E nós temos a tendência de fazer o quê? De teologizar a experiência cristã e esquecer do aspecto prático. Ou seja, eu sou cristão porque um dia, tudo bem, o Espírito Santo, ele convence pela pregação da palavra. Ninguém está dizendo que é errada a pregação da palavra, não é isso, né? Mas a gente está falando que nesse período aqui, a pregação existia, a palavra, né, a mensagem de Cristo existia? Sim, existia. Não compilada, não coligida como a gente tem hoje em dia em mãos, assim, né, na Bíblia, mas ela existia. Os ensinos dos apóstolos, eles existiam, né? A pregação dos apóstolos, ela existia. Mas ali no trabalho oral, né, oralmente, e mais do que isso, como eu falei, pela oralidade e pelo testemunho. Então você tinha que viver a palavra. Você tinha que praticar a palavra. A sua vida, a sua prática era a pregação. A sua prática era a mensagem da palavra. E aí é que a gente, como eu falei, a gente inverteu essa lógica hoje em dia. A gente prega demais, a gente teologiza demais a pregação, né? Tem muita teologia, muita teoria e tal, não sei o quê. E muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, pouca prática, sabe? Ou quase nenhuma. As pessoas, elas muitas vezes são cristãos teóricos, mas na prática, quando você vai olhar para a vida deles, qual a diferença entre ele e o ímpio? Qual a diferença entre ele e um descrente, sabe? Eu não estou dizendo que não estou me referindo, quando eu falo de prática, e aí voltando à questão do milagre, que, não, então eu tenho que, como diz a música,
a minha vida, não sei o que, de milagre e tal. Não é isso. Eu tô falando de você de ser uma pessoa que eu vou pregar pelas bênçãos que eu recebi, né? Para eu apresentar Jesus para o mundo, eu tenho que mostrar que eu sou um cara abençoado, né? Que eu tenho bem-sucedido, que eu tenho um carro do ano, que eu tenho uma casa muito bonita e um salário gordo na carteira. Não é isso, sabe? Mas o tanto de amor e de transformação real que o Espírito Santo operou na minha vida e que eu tenho vivido no cotidiano. É isso que eu posso compartilhar com o meu próximo e que eu devo compartilhar com o meu próximo. Enquanto os crentes do passado se regozijavam em ajoelhados serem destroçados por leões enquanto oravam a Deus, enquanto cantavam louvores a Deus. Exatamente, isso e aí. No meio daquela multidão, eles eram reconhecidos como cristãos. Aquele pessoal é diferente, porque ele não está correndo, ele está se conformando, está olhando para o céu, levantando a mão e falando com o Senhor enquanto a morte está chegando. Olha que contraste em relação aos nossos dias, né? Onde a gente só pensa no conforto, só conforto. Pois é, e Paulo e Silas, o que eles estavam fazendo na prisão, cara? Preso, com as costas toda lanhada de chicote, meu irmão. Todo lascado de chicote, preso pelos pés, né? Numa masmorra fedida, cheia de rato, cheio de dejeto humano, que provavelmente teria um fedor miserável. Os caras estão ali na escuridão e estão o quê? Cantando, louvando a Deus. Ao invés de murmurar, né? Ao invés de murmurar. É isso que a gente perdeu, cara. Paulo, ele fala que ele se regozija nas marcas dele, que ele sofreu por Cristo, porque ele tomou 3 vezes as chibatadas, que para quem não sabe era 40 menos uma. Por que 40 menos uma? Porque eles entendiam que nenhum ser humano sobrevivia, né, a 40 chibatadas. Eles já testaram isso algumas vezes empiricamente. Então, quando era uma pena de punição, não morte, eles davam 39 chibatadas na pessoa. E Paulo tomou 3 dessas. Cara. Vocês vão lembrar de uns anos atrás, o Estado Islâmico estava executando cristãos e fazendo vídeos, né, de propaganda para divulgar. E botaram, sei lá, uns 20 cristãos mais ou menos de macacão laranja ajoelhados, enquanto o pessoal do Estado Islâmico vinha por trás de máscara e degolando um por um, em fila, um por um, não todo mundo de uma vez. Enquanto eles iam sendo degolados, os que ainda não tinham sido degolados, obviamente, estavam lá cantando louvores e fazendo orações, agora, na época da gente. Sim. A gente viu agora um demente que pulou o muro de uma escola e matou 4 crianças com machadada na cabeça, agora recente, no mês de abril, final de março, começo de abril, acho que abril já era abril. E eu não sei se vocês viram, o pai de um deles, de uma das crianças dando entrevista. Eu vi, cara. E dizendo assim, ele vai ser julgado e tal, mas eu perdoo pelo que ele fez. Eu, como cristão, não posso negar o perdão aí. Jesus. Então, assim, a gente também tem a tendência a olhar para o exemplo ruim, né? Aí a gente parece o profeta Elias chorando. Só sobrei eu, Senhor, não sei o quê. Fica na tua aí que tem mais um monte aí. Uhum. Mas a gente tem bons exemplos de verdadeiros cristãos. Basta a gente olhar, né? E que esses bons exemplos que remetem a gente àquilo que os verdadeiros cristãos faziam na igreja primitiva, a forma como eles viviam quando submetidos a provações, a lutas, a dificuldades, cara, a gente pode tomar isso para nossa vida. Agora, como acho que o comunista fala de vez em quando, né? Se a gente ficar deitado no sofá assistindo Netflix, cara, a gente não vai estar nunca colocado numa situação que a gente possa realmente professar nossa fé publicamente de forma veemente, como esses casos que eu citei, né? Não, eu concordo com você, cara. Sabe por quê? Você tem... Tratando assim de questão de religião, tá? Você tem pessoas com intenção pura na religião e você tem pessoas com intenção deturpada. Só que a grande maioria tá ali na intenção pura, cara. Tá ali na boa intenção. Muita gente se decepciona, tal, por aí vai, e isso acontece, independente da religião, tá? Mas o meio que a gente conhece é o cristianismo, porque nós somos cristãos e é o que a gente frequenta. A grande maioria tá na sinceridade, cara. Tá na sinceridade, tá na inocência. E eu acredito que é a mesma coisa na igreja primitiva, cara. Sabe? Eu acho que, vamos botar assim, eu acredito, posso estar falando besteira, mas acredito que a igreja mudou muito pouco, cara. Sabe? Na questão
do coração do ser humano se inclinar a Deus. Por quê? Conforme vai passando o tempo, a fé ela é algo tão elementar do ser humano que a pessoa ela vai vivendo aquilo da forma mais simples, depois vai complicando, depois deixa simples, depois faz complicando. E tem esses altos e baixos, assim, sabe? Como a gente também tem, sabe? A gente já viveu coisas bem malucas, sabe? Né? Com relação ao evangelho, até a gente entender que o simples, bem feito, é o necessário. Então, essa fé do ser humano que vai permeando, que vai fazendo, que vai acontecendo, eu creio que ela é o instinto primitivo do ser humano, que foi para isso que Deus criou o ser humano, para ter um relacionamento com ele, para estar ali com o ser humano. E a gente vê isso em Gênesis. Isso tá no DNA do ser humano, tá no código genético, talvez no código genético da alma do ser humano. Agora, o que a gente não pode esquecer é que muitas vezes as pessoas erram querendo acertar. Tem isso também. As pessoas erram querendo acertar e às vezes as pessoas têm uma fé um pouco... A gente que já é mais cascudo na fé, a gente consegue ver algumas pessoas com um ímpeto de uma fé inocente. E cabe a nós, muitas vezes, conversar, ensinar, direcionar, sabe? A igreja primitiva não era isso tudo, mas também não era um bicho de 7 cabeças. Não era uma coisa absurda, sabe? Então vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos estudar a Bíblia, porque eles não tinham a Bíblia para estudar. Hoje a gente tem. Você consegue com um aplicativo na Play Store, você pega uma Bíblia de graça, cara, offline, e aí? Bíblia com dicionário, você tem um monte de coisa, cara. Então, eu acho que é completamente acessível, sabe? A informação, ela foi democratizada, sabe? A informação para estudo bíblico, ela foi democratizada, ela está completamente acessível. É fácil. Agora, cabe também a gente fazer a nossa parte, que é o quê? Sentar, ler e estudar. Vocês acreditam que dá para construir vamos botar entre aspas aí, um purismo eclesiástico, né, que corresponda ao modelo ideal de igreja hoje e nos próximos anos? E outra, por que persiste ainda a percepção de que a igreja atual é sempre devedora em relação à igreja do passado? Então, eu penso que sim, é possível você construir um purismo eclesiástico, né? Deve ser o nosso objetivo, porque a gente não pode também olhar para como vou dizer assim, para aquilo que o Senhor coloca como padrão e dizer assim, Senhor, não, isso é impossível. Não, se Ele está dizendo que é para a gente fazer, então é possível. Exemplo. Né? Ele não está mentindo, Ele não está se enganando. Né? Esse dia eu estava ouvindo uma palavra do Luciano Subirá, em que ele fala exatamente sobre isso, né? Quando ele fala para a mulher, né? Onde estão teus acusadores, que não, né? Quando ela ia ser apedrejada e tal, alguém, né? Cadê eles? Ela falou, não tem ninguém, então eu também não te condeno, vai e não peques mais. Ele não estava enganado quando ele fala para ela. Ele sabia que ela poderia pecar e que pecaria novamente, né? Mas ele estava enganado quando ele disse, não vai e não peques mais. Não, ele coloca isso como um objetivo ao qual ela deveria colocar como meta e perseguir esse objetivo. E essa pureza eclesiástica, vamos colocar assim, ela é algo também que a gente não pode de maneira alguma achar assim, então já que a gente não consegue, nós somos pecadores, como a gente falou aqui, né? Porque o ser humano é falho e tal, então vamos aceitar as coisas como elas são, né? Aceitar a vida como ela é. Não é isso. Uhum. Sabe? Esse tem que ser o nosso objetivo. Mas só que isso não vai acontecer de uma forma generalizada. Tipo, como se fosse um grande avivamento. A gente ouve muita gente falar assim, que vai acontecer um grande avivamento e no Brasil, e não sei o que. Aí teve essa igreja aí, não sei aonde. Esqueci, vocês que Astonbury podem lembrar, dos Estados Unidos. E aí a pessoa fica achando que vai acontecer tipo um avivamento, assim, todo mundo da noite pro dia vai virar santinho. Não, isso não vai acontecer dessa forma, mas serão focos isolados, uhum. Sabe?
Eu penso que quando a gente começar a reconhecer, né, que não é a igreja primitiva, mas a doutrina primitiva do amor, do Espírito Santo que eu tenho que buscar. Não é a igreja, as pessoas que viviam, a maneira como elas viviam lá atrás, mas a doutrina primitiva do Senhor Jesus. Se a gente usar o termo primitivo como a primeira doutrina aí é a doutrina de Cristo. É a doutrina primitiva de Cristo, né? E qual é a unção primitiva? É a unção do Espírito Santo. Então, se eu Exatamente. buscar não a igreja primitiva ou o modelo da igreja primitiva, mas o que estava proposto para a igreja primitiva, que era a doutrina primitiva de Cristo e a unção primitiva do Espírito Santo, eu vou viver isso, vou viver a perfeição da igreja. A gente sabe que isso é um processo, né? Paulo vai ensinar nas suas cartas, né? Gálatas, Efésios, Filipenses, todas as cartas ele vai ensinando para as igrejas. Quando ele fala aos Gálatas, ele está falando a igreja na Galácia. Quando ele está falando dos Efésios, a igreja em Éfeso. E assim sucessivamente. Ele está ensinando, mostrando ali para aquele povo que, por exemplo, quando ele fala em Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que ele está falando? Sejam cheios do Espírito Santo. Em outros textos ele vai falar, seja cheio do Espírito, não se embriague com vinho, mas encha do Espírito Santo, ou seja, busque essa unção. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, né? Não seja como os gentios e tal, não sei o quê, que vivem na dissolução do seu pensamento, tal. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, ou seja, a doutrina primitiva de Cristo. Se eu vivo a doutrina de Cristo e se eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou sendo edificado, eu vou sendo transformado, eu vou sendo levado à perfeição, que é a imagem do próprio Cristo. O Cristo vai sendo gerado em mim, eu vou sendo revestido de Cristo, sabe? E isso acontece primeiro em você que está ouvindo. Acontece primeiro em mim e depois isso vai transbordando, porque se aquele irmão que está do meu lado, que congrega comigo, ele está na mesma visão, vai transbordando de mim para ele, dele para mim e de um para o outro, e aí a gente vai vendo, sabe, isso acontecer. Essa construção de uma igreja viva, ela começa em mim, ela começa em você. E aí depois ela vai sendo transbordada de um para o outro. Por quê? Porque se a gente for pensar assim, num grande avivamento, que vai acontecer, que nós vamos e tal, e alguém por força, olha, agora nós somos a igreja, não vamos viver no modelo da igreja primitiva. O que isso vai se transformar? Vai se transformar, primeiro, em vaidade, que é isso que talvez esteja acontecendo, em alguns casos, né? E aí, vaidade e julgamento. Por quê? Porque está sendo feito de fora para dentro e não de dentro para fora. É como alguém que pegou um modelo e copiou, mas não houve transformação no interior. Daí que você começa a vir os escândalos. E procura só para você ver. Se os piores escândalos de fornicação, de adultério, de roubo, de um monte de abuso, não acontece justamente nessas situações. Não estou generalizando, mas se você for olhar, não acontece justamente nesses lugares onde a rigidez é maior, onde a régua é, né, lá em cima. Você vai ver que é justamente aí, cara. Por quê? Porque muitas vezes, não estou dizendo em todos os casos, mas muitas vezes se estabelece um padrão de conduta inalcançável ali, mas pela força humana, sabe? Porque o padrão, a lei de Cristo, a lei do Espírito e da vida, a lei de Cristo, ela é um padrão extremamente elevado, muito alto. Mas pelo Espírito dá. Pelo Espírito a gente consegue alcançar esse padrão. Agora, pela força humana não rola. Não rola. É impossível você construir uma igreja perfeita, pura, se não for pelo Espírito Santo e vivendo a doutrina primitiva de Cristo. Impossível.
É tipo o chimpanzé fazendo aquele teste do quadrado do triângulo, né? De botar o quadrado dentro do buraquinho exatamente. quadrado, né? Exatamente. E assim, quando você pergunta, né, por que tem essa percepção de que a igreja atual, ela tá sempre devendo, né, em relação ao passado e tal, como uma espécie de saudosismo eclesiástico, né? Eu digo que isso é é como se fosse uma autoilusão que a gente vive, né? Tipo, a saudade de uma coisa que, na verdade, nunca foi embora. Porque o Espírito Santo sempre esteve aqui com a gente. O que mudou? Nada. A gente só tá buscando o lugar errado, né, cara? Tá buscando na forma ao invés de buscar na origem, né? Exatamente. Então, é uma saudade de uma coisa que nunca foi embora, causada por um vácuo histórico que a gente tem quando a gente olha para a Escritura. Que a gente pensa assim, já que a gente está aqui e eles estão lá longe no passado, não, de repente lá aquilo seria diferente, né? De repente aquelas pessoas têm um diferencial, mas não é, cara. O único diferencial é a entrega. O único diferencial que pode haver é a entrega em qualquer época, tá? Se nós nos entregarmos tanto quanto qualquer um que se entregou ao Espírito Santo, nós vamos viver a forma mais perfeita de igreja possível. Por quê? Porque a gente vai estar no centro da vontade do Pai. Não é isso que o Senhor Jesus veio fazer? Nos levar ao centro da vontade do Pai. Se a gente estiver obedecendo, se vós estiverem em mim, minhas palavras estiverem em vós, acabou. Então, o que se sente agora, na verdade, o que a gente sente de verdade mesmo, é a falta de uma experiência verdadeira com o Espírito Santo. E a gente imagina que, como teve muito milagre, né, durante aquele período dos apóstolos, né, da igreja primitiva, e tal, então só ali que a coisa era verdadeira. Não. A igreja verdadeira, pura, sem mancha, sem mácula, ela pode ser vivida agora, gente. Aqui, a partir do momento que nós dermos pleno ouvido a quem? Ao Espírito Santo. E a gente ouve o Espírito Santo falar e a gente não obedece. Eu fazer só uma pergunta para o Will, dentro disso que o Muniz falou, a gente não estava programado isso na pauta, mas me ocorreu aqui agora. Você acha que a gente, como igreja, a gente às vezes busca essa experiência extraordinária com o Espírito Santo, no sentido dos milagres, como o Muniz estava falando, né? Porque, no fundo, a gente não tem experiências ordinárias com o Espírito Santo. Já parou para pensar nisso, cara? A busca exacerbada pelo extremo, porque a gente não tem uma relação ordinária. Cara, que pergunta maravilhosa. Maravilhosa. Cara, eu concordo plenamente com você. Na minha opinião, é exatamente isso. Só que eu vou até um pouco mais além. A pessoa, ela quer o extraordinário porque ela não consegue crer no ordinário. Sabe? Porque é um processo de construção, melhor, é um processo de escavação. É como se você estivesse ali, sentado ali, lendo a Bíblia todo dia e descobrindo devagarinho a cada momento. Existem, cara, testemunhos incríveis de pessoas incríveis que se converteram de formas majestosas. Mas aquilo foi uma situação, foi um momento. A gente fica tentando emular esses momentos para ficar tentando fortalecer a nossa fé, sendo que a fé é construída dia após dia. Então, a pessoa fica querendo emular e simular essas questões justamente para tentar fortalecer uma fé que ela não tem. E eu acredito muito nisso. Porque, infelizmente, cara, quantas pessoas que você já ouviu que já foram na igreja, já fizeram, aconteceram, já até pregaram e depois elas saíram, A cara. empolgação tá ali, né? Tá firme, tá junto. Não só isso, cara, porque é uma semente, o evangelho, ela é uma semente plantada no coração do homem que ela ou germina ou não germina. Uhum. E você não pode ter bezerros de ouro. Tipo, eu toco na igreja, mas poxa, se amanhã eu não tocasse eu não estaria. Cara, tá completamente errado, sabe? Completamente errado. Então, é uma questão de maturidade, é uma questão de experiência, mas muita gente espera o extraordinário para poder fortalecer a fé, porque o ordinário, ela não consegue, no ordinário, ela não consegue enxergar Deus. E isso é triste.
Gente, você falou isso, Will, e me fez lembrar, no ordinário a pessoa não consegue enxergar Deus. O Senhor, ele tem me feito enxergá-lo em algumas coisas, hoje em dia, que eu fico assim, meu Deus, vocês já pararam para pensar em tudo de errado que acontece com a gente no dia a dia? Tudo que dá errado e quais as reações que a gente tem em relação a essas coisas que acontecem? Vamos pensar assim em termos do trânsito. Eu acho que o trânsito, eu estava falando com uma pessoa esses dias, que o trânsito, ele é o laboratório, ele é o lugar que mostra, principalmente nas grandes cidades, que mostra exatamente quem você é. Ele te deixa pelado, ele te deixa nu. Você pode ser o crente mais fogo puro, ungido, o que fosse, saltando fogo pela boca, cara. Se você tá no trânsito ali, o cara te dá uma fechada, você xinga, você manda o cara não sei pra onde, você acontece, o cara te entra na tua frente, vara o sinal vermelho, ali você é provado, né? Dentre tantas provações que existem, ali você é provado de diversas maneiras. E aí, esses dias, né? Porque eu dirijo muito, toda semana eu dirijo pra trabalhar pra caramba, e vou e volto e tal. O Nis é Uber na folga da escola. Já pensei nisso, mas ainda não botei em prática, não. Tá bom. Mas eu tava pensando nisso no trânsito, e aí sempre acontece, todo dia, toda vez que eu tô dirigindo acontece, alguém me fecha, enfim, né? Porque vem aquelas frases maravilhosas na tua cabeça. Assim, às vezes eu tenho conseguido segurar para não falar a frase, né? Ou determinados adjetivos para determinados indivíduos na rua, né? Mas eu fiquei pensando assim, né? Por que isso acontece? E eu fui entendendo que nessa ideia do ordinário, do dia a dia, essas coisas acontecem por permissão de Deus, elas acontecem com a gente para que Cristo seja gerado em nós, cara. Como que Jesus vai ser gerado em você se você não for provado, sabe? Tem um filme, e agora eu não vou lembrar qual é o filme, não sei se é o Todo-Poderoso, que Morgan Freeman... A imagem de Deus definitiva, né, cara? Que é o Morgan Freeman. Ele faz Deus, não sei se é o Todo-Poderoso o nome do filme. É o Todo-Poderoso. Eu não lembro, mas é uma conversa que ele tem com, não sei se for o Todo-Poderoso, é com o Jim Carrey, mas eu não sei se é exatamente ele. E aí, onde ele fala assim, você acha que, como que você, quando você ora e pede a Deus para você ser paciente, como que Deus faz isso para você se tornar paciente? Ele vai e coloca paciência em você, ou ele cria situações para te tornar paciente, né? Como que você pede assim, Senhor, eu queria ser bondoso. Como que ele faz você ser bondoso? Ele bota bondade no seu coração, ou ele vai criando situações para você se tornar uma pessoa boa, né? Então eu penso que o fruto do Espírito, amor, longanimidade, domínio próprio, temperança e tal, ele vai sendo gerado em nós através de situações ordinárias do dia a dia. E não nessas situações ordinárias. E aí, quando a gente fala de ordinários, me fez lembrar novamente daquele livro, né, do Michael Horton, Simplesmente Crente, né? Maravilhoso. Que nas coisas mais, que alguns vão dizer assim, algumas coisas mais imbecis, né? Aquelas coisas mais que a gente pensa assim, poxa, o cara jogou o carro para entrar na tua frente, para poder tirar um proveito de você. É nessa hora que o Senhor, ele quer gerar temperança no teu coração, e ele espera que você se torne temperante, que você se torne mais como o Senhor Jesus, que você se torne a igreja perfeita. Ainda mais hoje que se mata no trânsito porque o cara te deu uma fechada. Não é? Entende? É uma questão até de prudência. Se a gente não for nem espiritualizar, se a gente for tratar isso materialmente, eu vi esses dias agora, um cara estava na fila do posto de gasolina, um cara entrou com uma picape na frente da vaga dele na hora de abastecer, o cara que ficou para trás deu um chute na picape, o dono da picape arrancou uma pistola e deu 2 tiros no cara. Entende? Além do Senhor estar gerando o fruto em você, ele ainda está te dando livramento. Não é? Oniz, eu teria N exemplos ruins para dar aqui em relação ao trânsito na minha existência, na minha longa existência.
mas eu vou dar um bom. E não foi pensado. Uma mulher, eu com meu carro fechei uma senhora no trânsito, não de propósito, eu não vi ela pelo ponto cego do carro, né? Sim, Eu fechei, ela vinha atrás, e a mulher chamou na buzina e passou me xingando e tal, e foi embora, eu deixei. Só que chegou na frente, o sinal fechou. E ela ficou na direita e eu parei exatamente do lado dela. Tô te falando assim, com sinceridade, né? Nem pra me enaltecer, e até porque eu não pensei nisso na hora. Mas eu vi a besteira que eu fiz. E aí eu parei do lado dela assim, eu virei pra ela, olhei e falei assim, senhora, me desculpa. Eu não vi a senhora por causa do ponto cego do carro, me perdoa, me desculpa, tá bom? Não sei o que. Rapaz, mas a mulher, sabe que você quebrar uma pessoa? Imagina. Que a mulher acha que você vai chegar ali xingando ela e tal, não sei o que, e a mulher toda sem graça que tinha me xingado. Falou assim, não, tudo bem, não sei o que e tal. Então, às vezes, até um espírito brando, né, em determinadas situações, você quebra aquela rusga toda, né, que há entre as pessoas, né? Então, cara, a gente tem que ser Cristo nessa vida. Ele é o parâmetro. Sim. A gente tem que ser Cristo. Como que Cristo agiria aqui, né? Em meus passos, o que faria Jesus? Sim. Né? Não é assim? Tem um livro com esse título, que eu nunca li, mas eu sei que tem. Eu acho que o caminho é esse. É do Max Lucado, se eu não me engano. Não lembro, não me recordo. Max Lucado. É Max Lucado? Então beleza. É que eu tinha. Mas quer concluir, Muniz, pra gente fechar? Ou Will? Não, eu queria só fazer uma colocação. Como quando a gente fala dessa questão da prática, mais do que a teoria, infelizmente, ao longo do tempo, né, isso eu não estou falando de agora, estou falando desde lá do século II, já em diante, né, logo depois, né, que a igreja deixou de ser, entre aspas, russas, né, gigantes, como o Will fala. Colossais. Colossais, primitiva, né? A gente já vem percebendo a construção de um sistema humano em torno e dentro da igreja que nos afastou dessa prática e nos afasta dessa prática. Porque qual é vamos pensar no cristão médio hoje em dia. É aquela pessoa que, principalmente nos países onde tem liberdade religiosa, né, vamos botar assim, é aquela pessoa que faz 1, 2 visitas no templo, semanalmente, né, vamos dizer assim, entrega lá seu dízimo, sua oferta, faz uma oraçãozinha no final do dia, quando lembra, né? Na hora que tá para deitar na cama, ai meu Deus, tem que orar, né? Aí, Senhor, obrigado pelo dia e amém, né? Vive sendo exortado pelas pregações, né? Porque ele vai para a igreja para ser exortado, e lá ele dá glória, lá ele fala, que palavra maravilhosa, né? E tal, está sendo exortado por coisas que ele deveria fazer e não faz, porque quem está pregando ali, o Senhor está usando para poder alertar, olha, vamos embora, gente, vamos orar, vamos ler a palavra, vamos amar, vamos isso, vamos aquilo e tal, não sei o quê, né? Então ele está sendo sempre, ele é constantemente um alvo de exortação bíblica, né? Vamos botar assim, mas a prática, o próprio sistema, né? Já que ele não precisa ler a Bíblia porque já tem quem faça isso para ele, né? Que é o pastor. O pastor lê a Bíblia para ele ou o professor da escola bíblica, ele não precisa ler, né? Ele não precisa orar porque Deus sabe todas as coisas, né? Enfim. Ele não visita porque a obrigação de visitar é do pastor, que recebe salário. É do pastor ou da comissão lá, né? Que tá, não é meu ministério, então eu não preciso visitar, né? Eu não preciso fazer caridade, porque não, isso aqui que é responsabilidade do governo, né? O governo que tem que prestar assistência social. Ou dos diáconos. Ou dos diáconos da igreja, né? Então a gente fica naquela... O próprio sistema, isso eu não estou falando só para a igreja denominacional não, tá, gente? Estou falando fora das denominações também. Eu faço parte de igrejas, né, não denominacional. Isso é desse jeitinho mesmo, sabe? Não, a responsabilidade de ler a palavra é dos anciãos, né? Mas você vai falar, e você, irmão? O que você tem para compartilhar hoje aí com os irmãos, né? Quando eu estou reunido com os irmãos e tal. E aí, o que você tem para compartilhar? Cri. Ué, mas nada? E uma canção? Vamos louvar o Senhor. Qual a canção? Nada. Irmão, vamos orar? Não sei orar. Gente, orar, você não sabe orar? Falar com o teu Deus? Não sei. Mas, meu Deus, então quer dizer, essa coisa de você... E aí é o que eu
o momento da gente refletir sobre isso, sabe? De um evangelho tão teórico, como eu falei, que a gente tem, tão baseado na teoria, tão baseado na Bíblia, não estou dizendo, repito, não estou falando que está errado, mas tão baseado na teoria e tão pouco na prática, né? Que a gente acabou perdendo e gerando esse saudosismo hipócrita em nós de algo, essa saudade, como eu falei, de uma coisa que nunca foi embora. Né? Algo que se perdeu, mas que ainda está aqui, sempre esteve aqui. Entendeu? Eu acho que a gente tem que amadurecer, sabe? Como cristão. Quando a gente olha para a igreja primitiva, para mim é uma espécie de salvo-conduto para eu não fazer o básico. Pode parecer muito forte o que eu estou falando, mas quando eu falo assim, não, mas a igreja primitiva, cara, eles não tinham os problemas que eu tenho. Putz, cara, eles eram perseguidos, cara. Eles eram arrastados pela rua de Roma. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, sabe? Marcos, se eu não me engano, foi arrastado pelas ruas de Jerusalém. Tem falado dos problemas de infraestrutura, né? Exato, cara, exato. Um monte de coisa, cara, sabe? E a gente... Ah, não, mas a igreja primitiva, você tem que entender, cara, eles eram um povo primitivo. Se a gente considera eles melhores do que a gente não evoluiu em nada como ser humano. Nada. Além disso, eu acho que um escapismo muito padrão que a gente tem, você sabe o que você tem que fazer e você não faz. Você espera, sei lá, uma intervenção divina para você fazer. E você sabe, cara, que é leitura da palavra, oração e jejum. É isso. A vida cristã, no princípio, ela é isso. E vir de dentro para fora, aquela vontade que você tem de visitar, de você parar de falar, poxa, eu tenho que visitar. Quando aquilo se torna, caramba, eu vou visitar. Quem que eu posso visitar hoje? Uhum. Então eu acrescentaria o quarto ponto aí, que você falou 3 pontos importantíssimos. Oração, leitura da palavra, jejum e amor, né? Prática do amor, amor na prática, né? Os pontos que o Will falou realmente na relação do crente com Deus, né? E o Muniz acrescentando amor na relação com o próximo também, né? Exato. Muniz acrescentando amor na relação com o próximo também, né? Isso, por quê? Por que eu não acrescentei o amor aqui? Para dar a deixa pro Muniz, que é o profeta do amor. Tinha que ser ele. Também. Tinha que ser ele. Também. Levantou a bola, abriu o cabecear. Fato, cortou fácil. O que acontece? Quando você tem... a gente entende muito o eu tenho que, sabe? Não, mas eu tenho que me relacionar com aquela pessoa, eu tenho que amá-la, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mano, olha só. A princípio, tá? Se você não fizer aquilo de forma espontânea, não tá resolvendo absolutamente nada. Você tá sendo só o simulacro de um crente. Porque, sinceramente, cara, eu não vejo esse glamour todo na igreja primitiva, cara. Sinceramente, assim, sabe? Eu acho legal, é o início da igreja, quando você pega a história, poxa, você vê os mártires do Coliseu, tal, todo mundo sendo perseguido, você tinha a aristocracia de Jerusalém, que era a questão dos escribas e dos sacerdotes, blá, 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 pererê, pão duro. Show de bola. Legal. Agora, a gente hoje tem um acesso que essa galera não tinha. Andando um pouquinho mais na história, antes da Reforma Protestante, antes de Lutero, não se tinha acesso à Bíblia na sua língua mãe, você tinha acesso à Bíblia em latim. E latim era a língua dos aristocratas, a língua de quem tinha dinheiro. Então, Perfeito. Então, você tem a galera que eles tinham a primazia da divindade de Deus. O clero. Aí você vem a ter a Reforma Protestante, você tem a questão da invenção da prensa de Gutenberg, e você tem, tudo muito junto na história. Você tem a Reforma Protestante, você tem Lutero traduzindo para o alemão, você tem a questão da prensa, juntou tudo, a Bíblia que a gente tem hoje está aqui. Agora a gente tem acesso à Bíblia em qualquer lugar, em qualquer hora, dentro de um celular. Cara, qual que é a desculpa? Vai, tenta. Você ouvinte, tenta, vai. Não tem tempo. Eu chego em casa 10 horas da noite. Dá pra ler no ônibus, no celular. Dá pra ouvir podcast. Cara, não tem desculpa, não tem. Tô tentando forçar uma desculpa e não tô conseguindo, cara. Porque é vergonhoso. Mas Will, vemos e convenhamos, né?
eu trabalho pra caramba, eu preciso assistir a minha série do Netflix, cara. Não posso, entendeu? Eu não posso deixar de postar uns negocinhos aqui no Instagram, não posso deixar de acompanhar, né, a galera que eu sigo aqui no Instagram. Pô, não tem como, cara. Dá pra fazer tudo, dá sim. Cara, tem tempo pra todas as coisas durante o dia de uma pessoa, cara. Meia hora de leitura não vai matar ninguém. 1 hora de leitura não vai matar ninguém. Entendeu? Então, cara, quando eu vejo esse tipo de situação, cara, eu fico muito pilhado, cara. Eu fico pilhado porque eu acho que a terceirização da fé, ela tem que acabar. É você terceirizar. É você chegar assim, nossa, graças a Deus o Luciano Subirá, ele vai pregar naquele lugar, porque jamais eu pregaria naquele lugar. Mano, sério mesmo? Ou a pessoa tá sedenta por ouvir uma palavra, você dá uma pregação do Marco Feliciano pra ela. O grande problema... Exatamente. Em vez de você chegar, você abraçar, você ouvir... Cara, às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Cara, Deus escolheu os Lucianos Subirás da vida, os Hernandes lá de Dias Lopes, os Augusto Nicodemos da vida, né? E os Rodrigo Silva da vida aí, os caras que estão falando na internet pra milhões de pessoas. Caramba, me colocou né? numa prateleira agora sinistra, hein? Gostei. Né? Os Will Soares aí da vida que estão falando aí e tal. Prateleira de baixo Mas... já. Tu abaixou o nível de prateleira, nem na prateleira tá. Ah não, o Rodrigo Silva que você falou é o arqueólogo adventista, achei que era eu. Então desculpa aí, pode seguir. Cara, mas as pessoas esquecem que nem todo mundo vai ocupar um grande local aí, né? As pessoas estão achando que, tem que ser um pregador da palavra, de pregar para milhões. Deus quer que você seja o pregador para a sua bolha. Repito, quer o extraordinário. Exatamente, mas o Senhor... O ordinário tá aí para você fazer, tá na tua esquina. Exatamente. Mas o Senhor, Ele tá falando para você cuidar da tua bolha. Quem é a tua bolha? Às vezes é o teu colega de trabalho. É você orar por ele, você jejuar pela vida dele. É aquele parente seu que é problemático. É aquela pessoa que, né... que tá aquele teu amigo... Aquele cunhado, casca de jaca, como diz o Muniz. Casca de jaca, né? Não é à toa que o Senhor fala aqui. E aí eu posso estar entrando naqueles versículos que todo mundo fala, mas que não está escrito em lugar nenhum, né? Mas que fala que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Na verdade, isso não é um versículo. Um pastor conhecido meu fala que vale o mundo inteiro pesado em ouro. Não tem isso em lugar nenhum. Não tem em lugar nenhum. Mas Mas eu entendi a ideia. Não, mas Senhor, eu vou cuidar de uma pessoinha só, de uma famíliazinha só, Cara, é isso. Seja perfeito nisso. Seja perfeito nisso que o Senhor está colocando diante de você. É pouquinho, mas é aquele pouquinho. Se cada um dos quase 8 bilhões de pessoas, né, que a gente tem no mundo hoje, cuidasse só do pouquinho, a gente não teria mais problema, cara, no mundo. A gente estaria todo mundo, sabe? Mas é só aquele pouquinho. E só para poder esclarecer, esse versículo que não existe, né, se baseia lá em Mateus 16, 26, né? Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Por isso que fala que a sua alma vale mais do que o mundo inteiro. Mas é isso. Uma alma, aquela pessoa que você às vezes acha que é tão desprezível, ela é o teu ministério. Ela é o teu chamado. Naquele grande dia você vai apresentar aquela alma. Senhor, tá aqui, ó. Essa pessoa aqui, que ninguém dava nada por ela, ninguém se importava por ela, o Senhor me levou. Mas por quê? Porque eu ouvi a tua voz, eu fui guiado pelo teu Espírito e eu cumpri o teu chamado. É isso, gente. Eu acho que é por aí. Se a gente seguir nessa direção, a gente não vai viver a igreja primitiva, né? A gente vai ser a igreja do Senhor Jesus, do Espírito Santo, hoje, nos dias atuais, e não vai precisar olhar para a época e para povo nenhum.
galera, acho que fechamos, né? Com Sim. certeza. Vocês Sim. concordam? Sim. Estão de acordo, desacordo? Eu acho que o caminho é esse aí, né? Claro que a gente não esgota o assunto, né? Mas eu acho que dentro da proposta do que a gente tinha para hoje aí, eu acho que se enquadra bem. Acho que a gente conseguiu pelo menos concluir o arco, né? Que a gente se propôs a trazer aí. Foi muito Fechamos bom. a série, fechamos a série. Fechando a série. Queria agradecer vocês dois aí pela participação, cara. Foi um prazer estar com vocês de novo. Sempre, como eu digo, né? Já começando pela minha vida, assim, me sinto abençoado pelo que vocês trouxeram aí. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Eu vou deixar o espaço aberto aí se quiser trazer, se vocês quiserem trazer alguma recomendação de livro, alguma coisinha bem rápida aí pra gente fechar. E eu vou começar pelo Will. Vamos lá, eu quero agradecer pela oportunidade, Rodrigo, de estar aqui podendo falar sobre a igreja primitiva, que é um assunto que eu gosto muito. É um assunto que eu já me dediquei boas horas de estudo. Legal, cara. E a conclusão que eu cheguei é que faça o básico e vai estar tudo certo. Vamos botar assim. O que acontece? Eu gosto muito do reverendo Caio Fábio. Eu acredito que ele erra muito em muita coisa, mas acho que a contribuição que ele deu para o Evangelho, todos esses anos de serviço ao Evangelho, eu acho que isso jamais será apagado. Eu penso mesmo. Tem uma pregação dele que ele fala sobre terceirização da fé. E ele fala, quando ele conta, né, o testemunho dele de queda, e ele fala que ele caiu para cima, ele caiu para graça, ele caiu para misericórdia, ele caiu para não ter justiça própria, né? Não ter algo de justiça nele mesmo. Porque antigamente as pessoas chegavam assim para ele: Caio, pregue para mim, Caio, ore para mim, faça isso para mim, faça aquilo para mim, sendo que as pessoas poderiam fazer isso. O meu incentivo no dia de hoje é que a gente volte ao básico. Pega aquela Bíblia sua que está cheia de poeira lá na cabeceira da sua cama, guardada na sua biblioteca, e volta a ler ela, cara. Volta a ler ela, volta a orar, volta a jejuar, volta pro básico, sabe? Eu poderia recomendar aqui 1 milhão de livros, mas nesse momento, para uma igreja que se encontra doente, que se encontra com saudade de Deus, não há nada melhor do que a gente voltar pro básico e voltar para a Bíblia. É isso. Muito bom, mano. Muito bom. Deus abençoe você aí. Obrigado mais uma vez. E deixa o microfone aí com o grande Rodrigo Muniti. Eu sempre fico muito feliz, né, com poder participar, de estar junto, né, com vocês, poder estar contribuindo aí, de alguma maneira, abençoando o ouvinte e abençoando vocês e sendo abençoado por vocês também, né? Quando a gente participa, a gente sempre recebe, sempre aprende, sempre ganha muita coisa, né? Eu quero, na verdade, concordar com o que o Will falou, né, em relação à palavra, né? A gente voltar, né, à leitura da palavra, fundamental isso, né? Você se dedicar, mas também endossar a que você seja um cristão ordinário, não no sentido pejorativo, mas no sentido prático da palavra, né? Do cotidiano, um cristão comum, né? Que você seja tudo aquilo que o Senhor já disse que você deveria ser. A gente tem tantos recursos hoje para nos ajudar, o recurso de agenda, né, automática aí do celular. Coloca um lembrete na agenda de você orar, nem que seja 5 minutinhos, cara. Todo dia você ali, já que você não ora nada, né, que você não fala nada, né, que seja 5 minutos ali na hora que você acorda, na hora do almoço, ou enfim, durante o dia, e você orar, né, por aquilo que o Senhor colocar no teu coração na hora. De repente uma situação que você está vivendo, um parente que te mandou uma mensagem e falando de alguma coisa, ora por aquela pessoa, intercede, sabe? Adora a Deus com a tua vida. Eu ouvi isso esses dias e tô vivendo hoje uma situação em que eu estou tendo que adorar a Deus com a minha atitude, né? Numa próxima oportunidade eu vou testemunhar para vocês, né, no futuro, mas com as suas atitudes, adore a Deus com as suas atitudes, que às vezes a gente pensa que adoração é só música, né? É só cantar, mas não, adoração é com a tua atitude, é quando você dá a passagem para alguém, né?
quando você dá preferência para uma outra pessoa, quando você dá a mão a alguém. E adoração como estilo de vida, né? Seja um adorador do ordinário, um adorador do dia a dia, do cotidiano, sabe? E eu tenho certeza que você vai começar a ouvir cada vez mais a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo está aí do teu lado agora, ele está falando com você. O que você precisa fazer? O que você deixou para trás que você não tem feito? Um perdão, de repente, uma reconciliação com alguém, uma palavra que você deveria mandar para alguém, um pedido de desculpa, né, que você deveria fazer. Enfim, faça isso. Ouça a voz do Espírito Santo falando contigo e comece a necessitar disso todo dia, todo momento da tua vida. Que aí, como o Will falou, eu não tenho o que fazer, eu preciso fazer, eu necessito fazer, como o ar que eu respiro. Porque aí você vai se tornando dependente de Cristo, né? Como alguém que está debaixo d'água, respirando, né, por aquele cilindro de oxigênio que é Cristo ali, e quando tira de você precisa em Cristo de novo, né? Você bota de novo aquele respirador na boca, consegui de novo respirar, ou seja, Cristo de novo fluindo através de mim. Você vai vivendo o Senhor todos os dias até que Ele venha, em nome de Jesus, amém? Muito bom, cara. Obrigado também pela tua participação. Espero que nós tenhamos outras oportunidades aí, porque realmente é muito legal gravar com vocês. Amém. E a gente vai ficando por aqui, meu. Muito obrigado a você que ficou com a gente até o final, você que ouve o RP, gosta, nos ajuda compartilhando, indicando para outras pessoas. Muito obrigado mesmo. A gente conta com vocês para essa divulgação do RP aí, pessoa a pessoa. Nossas redes sociais, confraria, todos os links estão disponíveis na descrição desse episódio, assim como aquilo que foi indicado, conversado, citado durante o programa. Se você for lá em nosso site resistenciapodcast.com, você tem acesso a tudo direitinho, tá bom? Muito obrigado e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou Will Soares. Eu sou Rodrigo Muniz. E se você está ouvindo isso, você é a Resistência.